consagra sobre o altar. Olá, agora nesse encontro de número 074, nós já estamos no quarto item sobre o sacramento da Eucaristia. Já vimos esses três, agora nós começamos a refletir sobre a celebração litúrgica da Eucaristia, a liturgia da Santa Missa, porque tem cada momento, né, que a gente precisa conhecer melhor para poder participar melhor. Às vezes pode acontecer que as pessoas participam da missa, né, vão muitos meses ou anos numa missa, mas ainda não conhece a sua profundidade. Então, pelo menos, né, algum conhecimento a mais a gente tem que acrescentar para a gente viver esse sacramento, porque é o ápice da vida eclesial. Esse item ele está no Catecismo em poucos parágrafos, do 1345 ao 1355. Mas nós vamos tentar discorrer sobre cada momento da missa. Vamos discorrer apenas nos iniciais aqui, porque os demais são os diversos momentos. A gente não pode falar, eu mesmo tento evitar de falar a missa parte por parte, porque nós vamos ver que o próprio catecismo enfatiza que a missa é um todo, e a gente não pode falar que ela está em parte, né? Parte por parte. Não, são momentos da missa que é um conjunto. Então vamos lá no primeiro parágrafo, nos dois primeiros, 1345 e 1346, para a gente dar início, então, a essa reflexão, a esses comentários a respeito dos diversos momentos da missa. Vamos lá, leia. A celebração litúrgica da Eucaristia, a missa de todos os séculos. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino, mártir, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Elas permanecem as mesmas até nossos dias, para todas as grandes famílias litúrgicas que tem no mundo. Ele, São Justino Mártir, assim descreve pelo ano de 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que fazem os cristãos. Aqui a gente dá uma parada para mostrar para vocês que tem dois pontos. É um texto um pouco longo para a gente lê-lo todo aqui, mas é São Justino explicando como que já era celebrada a Eucaristia desde os primórdios. O século II é do ano 100 ao ano 200. Então se você ler no Catecismo esse texto do São Justino, você vai perceber que até hoje, né, a essência da missa continua a mesma. Por isso a gente já vai para o parágrafo seguinte, o 1346. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou pelos séculos, até hoje, até nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica. E aqui estão os dois momentos: a convocação, a liturgia da palavra, com as leituras, a homilia, a oração universal. E depois, a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, e a ação de graças consecratória. E por fim, a comunhão. Então, é por isso que eu prefiro falar em momentos da Santa Missa e não parte por parte nessas nossas explicações. Não que falar parte por parte esteja totalmente errado, não. É questão só de preferência em falar momentos
porque a missa, como a gente disse, é um todo, né? Fica ruim ficar dividindo ela em partes. E o catecismo mostra os dois momentos principais, né? Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, que se encerra até com o creio nas missas dominicais, e a oração dos fiéis. E depois nós temos a liturgia eucarística, que se encerra com a comunhão. Então vamos lá, porque no parágrafo 1347 você só vai encontrar uma referência àquela passagem dos discípulos de Emaús, em que Jesus caminha com eles e, numa exegese, né, que é possível ser feita, pode-se dizer que é a missa de Jesus ressuscitado, porque ali acontece o que nós temos de estrutura fundamental na missa até o dia de hoje, né? Aqui, os discípulos a caminho, Jesus caminhando com os discípulos, isso acontece até hoje, na missa é assim, esse caminho. Jesus discorre sobre as Escrituras, liturgia da palavra, faz uma homilia para eles, e depois vem a liturgia eucarística, quando eles já chegam, né, na casa dos discípulos, e ali ele faz a fração do pão, a bênção e a fração do pão. Pronto. Por isso que a exegese diz, é a missa de Jesus ressuscitado que você encontra ali em Lucas capítulo 24. É o que está no parágrafo 1347. O 1348 já vai discorrer sobre a sequência da celebração. Vamos ler. Todos se reúnem, os cristãos acorrem a um mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É Ele mesmo quem preside, invisivelmente, toda celebração eucarística. É o representando que o bispo ou o presbítero, agindo em representação de Cristo cabeça, preside a Assembleia. Toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas, profere a ação eucarística. Todos tomam parte ativa na celebração, cada um a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão, todo o povo cujo amém manifesta a sua participação. E aqui eu acrescentei também, in persona Christi. Vamos comentar sobre esse parágrafo. Todos se reúnem, já é a formação da Assembleia, ritos iniciais. Quando se chega aqui, não é o bispo ou o padre que vai presidir por si mesmo a celebração. Aqui está bem claro, é Jesus Cristo quem preside a celebração eucarística. O bispo, o padre, aqui diz o presbítero, ele representa Jesus Cristo. Por isso que está aqui em latim, in persona Christi. Na pessoa de Cristo, o padre ou o bispo preside a celebração. Está aqui, agindo em representação de Cristo. É Cristo quem preside a missa. O padre ou o bispo o representam, é o representando. Então, que nós tenhamos essa noção sempre na nossa mente. Porque
pode acontecer que eu só vou na missa de tal padre, só vou na missa, né, desse ou daquele, desse padre eu não vou. Não é por aí. Por quê? Não é o padre. A gente costuma dizer que ele preside, mas ele preside em persona Christi. Nós vamos à missa por Jesus Cristo. O nosso encontro é com Ele. Não é bem com o padre ou com o bispo. Que a gente tenha sempre isso, né, na nossa mente, para a gente não cometer esses equívocos. E aí o padre faz todas as cerimônias, todos os ritos, né, mas sempre em nome de Cristo, em persona Christi, na pessoa de Cristo. Tá claro? Então vamos, nos primeiros momentos, são os ritos iniciais. Nós temos a liturgia da palavra, essência da missa, a liturgia eucarística. Mas antes temos os ritos iniciais. E a primeira questão, quando que começa a missa? A missa começa para a gente, para você, na hora, por exemplo, na sexta-feira, porque o dia do Senhor é o domingo. Digamos que na sexta-feira, você já escolhe qual missa você vai, qual horário, nesse fim de semana, sábado, ou no domingo, primeiro dia da semana, eu vou às 7 da manhã, às 7h30, às 9h30, qualquer horário. De modo que a missa já está começando para você, só de escolher o horário. Depois chega no momento de ir de fato para a igreja, você se arruma, você se apronta, você já está, né, com essa intenção, você já está começando já a Santa Missa para você. Você já está se concentrando no que você vai fazer. E chegando lá, é como o Catecismo mostrou no parágrafo anterior, todos se reúnem em assembleia, eclésia, igreja. Estão todos ali, a comunidade com a qual você caminha para esse encontro com Jesus Cristo. Mesmo aqueles que preparam a igreja antes, né, preparam o presbitério, onde vai acontecer, não é apenas uma representação, não é palco. Presbitério é onde vai acontecer essa celebração, que é Jesus quem preside toda essa arrumação do altar, e aí não só o sacristão, mas ministros leitores, ministros da distribuição da Eucaristia, pessoas que se envolvem com a decoração, etc. Todos já estão preparando essa cerimônia, essa celebração, e, portanto, já estão participando também da Santa Missa. São ritos iniciais. Procissão de entrada. Outro esclarecimento que precisa ser feito. Até a gente recomenda àqueles que iniciam a saudação ao povo, antes da procissão da entrada, antigamente se falava o comentarista, ele chega para desejar a todos um bom dia, uma boa noite, né, uma saudação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. Quando ele for convidar a assembleia a iniciar as cerimônias, os ritos, com a procissão de entrada, ele não deve, a gente sempre recomenda isso, não deve falar, vamos ficar de pé para receber o celebrante. Não se fica de pé nesse momento para receber o celebrante, para receber o bispo. Não é nesse sentido. Fica-se em pé para se colocar em procissão. Como a igreja geralmente tem muita gente, não dá para todos participarem da procissão de entrada. Então tem aqueles que representam a assembleia. E aí tem a
formação da Assembleia com cruz, ou se é nas missas solenes, com turíbulo, né, com velas, etc., com evangeliário, se é missa solene, se são os coroinhas ou acólitos, os ministros leitores, os ministros da distribuição da Eucaristia, diáconos, padre ou bispo. Então, essa procissão de entrada, estamos todos nós. E significa o quê? Nossa caminhada para o altar, que é o cume. Nossa caminhada, a Assembleia toda caminhando para o altar onde vai acontecer o sacrifício de Cristo. Sacrifício, né, incruento, mas é uma realidade. Nós estamos nos achegando ao local, digamos, da ceia pascal, do banquete pascal, ali no presbitério. Então, é uma procissão em que nós nos colocamos, mesmo que a gente esteja lá no banco, a gente já se coloca nessa procissão, cantando, se dirigindo ao encontro de Cristo, que vem ao nosso encontro. Então não é simplesmente ficar de pé para receber o celebrante, né? Que isso não aconteça, a gente sempre pede nos encontros de liturgia, para que a gente entenda melhor o significado da procissão de entrada. Aliás, o que é rito e o que é cântico ritual e cântico não ritual, a gente também já pode fazer um esclarecimento aqui. Porque durante essa procissão de entrada, geralmente é acompanhada por um cântico. Esse cântico não é rito. O rito é a procissão. Esse rito vai acabar quando todos estiverem no presbitério e o padre ou o bispo já esteja pronto para iniciar, saudando a Assembleia. Então o rito acaba aí. O cântico, portanto, que acompanha o rito, ele tem que parar. O coral, os ministros, né, de cânticos, já deve parar, porque não é o cântico o principal. O rito é a procissão. Terminou a procissão, termina o canto. Já um cântico ritual, por exemplo, o Glória, quando tem, aos domingos, o Glória, se ele é cantado, ele é o rito. Não é um cântico não ritual, não, é um cântico ritual. O padre não pode continuar a missa enquanto se canta o Glória. Da mesma forma, o Santo, Santo, Santo é um cântico ritual. Outro cântico não ritual é o da preparação das oferendas. Quando lá já terminaram as orações dos fiéis, vai-se começar a liturgia eucarística. Prepara-se o pão, prepara-se o cálice com o vinho, né? Tem a apresentação das oferendas. Esses gestos, tudo isso é o rito. O rito é esse. Quando que termina esse rito? Quando o padre está pronto para dizer: orai, irmãos. Terminou já o rito, tem que terminar o cântico. O cântico que acompanha o rito da apresentação das oferendas, ele só deve durar durante a apresentação das oferendas. Terminou o rito, termine o cântico também. Da mesma forma como a gente comentou com a procissão, o cântico da procissão de entrada. Então, os cânticos rituais, por exemplo, o Glória, o cântico do Santo, o Cordeiro de Deus, são cânticos rituais. O cântico da comunhão, da mesma forma, o rito é a comunhão, o cântico acompanha o rito. Então, muitas vezes, depois da comunhão, tem mais algum cântico de reflexão, de meditação, tudo bem. Acontece também que muitos têm esse costume, mas o correto é, terminou a comunhão, termina o cântico também. Continuando, nesses ritos iniciais, o padre ou o bispo vai fazer a monição, a gente chama de monição do padre,
E aqui a gente põe uma munição auxiliar e a munição presidencial apenas para diferenciar. Aquela auxiliar é aquele leitor, ou aquela pessoa, aquele leigo ou leiga que é designado para ajudar a Assembleia na participação, não com cânticos, mas com aquela participação em palavras que esse que é o que auxilia, ele vai fazer o povo acompanhar junto, né? Ele dá o ritmo ou alguns avisos. Então ele faz a munição no início e acompanha algumas orações conforme o costume do lugar. Já a munição presidencial é aquela do padre ou do bispo, quando ele terminou a procissão de entrada, ele vai fazer aqueles comentários iniciais, muitas vezes explicando, né, o que está celebrando, o dia do tempo litúrgico, etc. Depois, ele já convida a Assembleia a pedir perdão de suas faltas, porque ninguém pode dizer que não tem pecado. O ato penitencial é um pedido de perdão para a gente poder celebrar, né, a Eucaristia, né, de coração limpo. Mas a gente também esclarece que esse ato penitencial pode ser cantado ou não, pode ser rezado, nós conhecemos, né, várias fórmulas para isso, mas lembre-se, pecado mortal, o ato penitencial não é o suficiente para o perdão de pecados mortais. Se a pessoa tem pecado mortal, aí é outro caso, né, que a gente pode até comentar depois sobre o sacramento da reconciliação, da penitência, porque a pessoa vai precisar passar por esse sacramento da penitência para, né, poder ser perdoado. O ato penitencial são aqueles pecados veniais, aquelas nossas faltas do dia a dia, mesmo porque quando a gente também tem ainda algum ressentimento contra um irmão ou irmã, a gente precisa, né, perdoar essas pessoas no coração para que a gente possa participar desse sacrifício da missa, né, é um processo de conversão contínua. E a gente sempre se reconhecendo pecador ou pecadora, porque não existe quem não comete falhas. E, claro, no sacramento da reconciliação, também se pode ou se deve, né, acusar esses pecados que a gente chama de veniais. Mas sobre pecado a gente ainda vai ter o outro sacramento da reconciliação para comentar mais a respeito, né? Feito o ato penitencial, vem o hino de louvor aos domingos nas festas ou solenidades. Todos nós conhecemos, então por isso aqui diz, em quais celebrações? Geralmente de domingo, pode ser cantado ou rezado, mas é um rito e nas solenidades, nas festas, sempre tem. Agora, dia de semana, não tem o glória. Porque nos dias de semana, as missas são mais rápidas. Geralmente, elas não têm todos os ritos, porque pessoas que vão ao trabalho, pessoas que não têm assim, aquele tempo, né, do dia a dia que todos nós conhecemos. Então, a missa geralmente que dura aí meia hora, porque as pessoas têm as suas ocupações diárias. Não tem o hino de louvor nas missas semanais, a não ser que seja festa, né, ou solenidade. E pode ser cantado ou proclamado. A gente fala rezado também. E vem a oração do dia. Oração do dia também chamada de coleta. Por quê? Coleta de intenções. É nesse momento, depois então do ato penitencial e depois do hino de louvor, quando tem o hino de louvor, que vem a oração do dia. Antes da oração do dia, é conveniente que se guarde um momentinho de silêncio
para que as pessoas apresentem as suas preces pessoais. É nesse momento também que se diz o nome de algum falecido, por exemplo, o 7º dia, ou mesmo que seja num outro aniversário de falecimento, né, que se diz aí o nome de algum aniversariante ou de algumas pessoas, fora aquelas intenções que já tem a missa normalmente. É nesse momento que elas são apresentadas. Mas às vezes tem tantas intenções que elas são apresentadas no início ou antes da missa, mas é nesse instante que acontece o rito, né, dessa coleta. A coleta de intenções, a igreja, né, ali no altar, oferece, pede apresenta essas preces pessoais de toda a Assembleia e mesmo aquelas que estão no coração ali dos presentes, dos participantes, e aí se tem então essa oração que termina então os ritos iniciais. Nesse encontro de hoje, nós paramos por aqui, principalmente lembrando, é Cristo quem preside a missa, o padre ou o bispo o representa. E nesses ritos iniciais, é essa toda a preparação, mesmo antes, né, de sair de casa, quando você está escolhendo qual missa você vai no domingo ou no sábado, você já está se concentrando para isso. São ritos iniciais. E aí seguem todos esses momentos aqui, né? Em seguida vai vir a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra também é um encontro sobre esse momento importante e essencial de todas as missas, em que a gente também vai procurar fazer alguns esclarecimentos, mostrando aí, né, como que a gente deve participar desse alimento que é a palavra de Deus. Então hoje nós ficamos por aqui, continuemos sempre juntos, né, perseverantes nessas reflexões sobre a nossa espiritualidade. E principalmente agora que estamos falando da Santa Missa. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele nos santifica. Então, permaneçamos sempre assim, pertinho de Deus. E Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.